Existe uma profecia escrita há mais de 2.500 anos que descreve um cenário tão preciso, tão detalhado, que muitos estudiosos evitam falar sobre ela em profundidade. Não porque seja difícil de entender, mas porque, quando você entende, não tem mais como ignorar. O profeta Daniel não estava em um lugar seguro quando recebeu essa revelação. Ele estava dentro de um império dominante, cercado por poder político, conflitos e decisões que moldavam o destino de nações inteiras. E foi exatamente nesse ambiente que Deus mostrou algo que atravessaria gerações. Uma sequência de eventos, reinos que se levantam, alianças que se formam, traições que acontecem no momento certo. E no meio de tudo isso, um conflito que não é local, não é isolado, mas global. Agora pense com calma. Nunca tivemos tantas tensões ao mesmo tempo. Nunca vimos tantas nações em alerta constante. Nunca estivemos tão próximos de um cenário onde qualquer movimento errado pode desencadear algo irreversível. E é aqui que tudo começa a ficar sério. Porque Daniel não descreveu apenas guerras. Ele descreveu um padrão, um ciclo, um tipo de comportamento entre nações que, quando se repete, leva a um ponto sem volta. Mas existe um detalhe dentro dessa profecia que quase ninguém percebeu. E é exatamente esse detalhe que pode indicar que tudo isso já começou. Antes de te mostrar isso, você precisa entender uma coisa que muda completamente a forma como você lê a Bíblia. Primo, quando alguém fala sobre fim dos tempos, quase automaticamente a mente vai para o Apocalipse. As imagens são fortes, os símbolos são impactantes e tudo parece muito direto. Mas existe uma base que sustenta tudo aquilo. O Apocalipse não começa em Apocalipse, ele começa em Daniel. Sem entender Daniel, qualquer interpretação sobre o fim dos tempos fica incompleta, fragmentada, superficial. E é por isso que tantas pessoas olham para os acontecimentos atuais e não conseguem conectar os pontos. Daniel não escreveu apenas sobre o futuro. Ele escreveu sobre a estrutura do futuro, sobre como os acontecimentos se organizariam ao longo do tempo, como peças que se encaixam até formar um cenário final. E aqui está o ponto que quase ninguém percebe. Daniel não descreve apenas eventos isolados. Ele revela um padrão contínuo de conflitos entre poderes, uma dinâmica entre forças que disputam controle, território e influência. Não é apenas sobre quem vence ou quem perde, é sobre como essas tensões evoluem até atingir um nível global. E quando você começa a observar esse padrão com atenção, algo inquietante acontece. Você começa a perceber que esse mesmo modelo está se repetindo diante dos nossos olhos. Mas para entender isso de verdade, você precisa voltar para o momento em que tudo começou. Não no nosso tempo, mas no tempo de Daniel. Daniel não estava em Jerusalém quando recebeu essa visão. Ele estava na Babilônia, dentro do coração de um império que dominava o mundo conhecido. Ele não era um líder político, não era um general, não tinha poder humano algum. Ainda assim, Deus escolheu revelar a ele o que reis e governantes jamais entenderiam. Imagine a cena. Um homem exilado, longe da sua terra, vivendo sob a autoridade de um sistema que não servia ao Deus dele. E é justamente nesse ambiente de pressão, controle e poder absoluto que algo sobrenatural acontece. Deus começa a mostrar uma sequência de reinos, não como nomes que conhecemos hoje, mas como símbolos. Animais, estátuas, figuras que representam forças, governos, impérios que se levantariam um após o outro, cada um mais forte, mais estruturado, mais dominante que o anterior. E aqui está o detalhe que muda tudo. Esses reinos não surgem do nada. Eles seguem um padrão. Eles crescem, conquistam, se expandem, formam alianças e depois entram em conflito. Daniel viu isso acontecendo em sequência. Não como eventos separados,
mas como uma linha contínua de poder sendo transferido de um império para outro. Agora presta atenção nisso. Ele também viu que, conforme o tempo avançava, esses conflitos se tornavam mais intensos, mais estratégicos, mais complexos. Não era apenas guerra por território, era influência, era domínio, era controle, e em um ponto específico da visão, tudo começa a acelerar. As alianças deixam de ser estáveis, os acordos começam a ser quebrados com mais frequência. Os conflitos deixam de ser regionais e passam a envolver múltiplas forças ao mesmo tempo. Daniel não estava apenas vendo o surgimento de impérios antigos, ele estava vendo o comportamento do mundo no fim. E isso levanta uma pergunta inevitável. Se esse padrão está se repetindo, em que parte dessa linha nós estamos agora? Mas antes de responder isso, existe uma parte da profecia que torna tudo ainda mais específico e muito mais inquietante. Em uma das visões mais detalhadas que Daniel recebeu, algo chama a atenção de forma quase perturbadora. Ele não descreve apenas grandes impérios, mas entra em um nível de detalhe que parece impossível para alguém que viveu séculos antes desses acontecimentos. Ele fala de dois polos de poder, dois lados em constante tensão, confrontos indiretos, alianças estratégicas, acordos que parecem fortes por fora, mas frágeis por dentro. O texto mostra reis que se levantam, fazem pactos, unem forças por interesse e depois quebram esses mesmos acordos no momento mais conveniente. Existe uma dinâmica de aproximação e ruptura que se repete várias vezes. Agora, presta atenção no padrão. Não é uma guerra direta o tempo todo. Existe negociação, existe diplomacia, existe tentativa de equilíbrio. Mas por trás disso, existe desconfiança, disputa por influência e um jogo constante de poder. E então, em um ponto específico, tudo muda. Esses conflitos deixam de ser apenas regionais e começam a envolver múltiplas forças ao mesmo tempo. Como se várias peças do tabuleiro fossem movimentadas simultaneamente, criando um cenário instável, difícil de controlar. Daniel não usa os nomes que conhecemos hoje, mas ele descreve comportamentos que qualquer pessoa que observa o cenário global consegue reconhecer. Blocos de poder, tensões constantes, acordos temporários, interesses ocultos. E o mais inquietante é isso. Ele não apresenta esse cenário como algo distante ou aleatório. Ele mostra como uma progressão inevitável, como se existisse um caminho sendo seguido, passo a passo, até chegar a um ponto crítico. E quando esse ponto é alcançado, não existe mais retorno ao equilíbrio anterior. A pergunta agora deixa de ser se isso vai acontecer. A pergunta passa a ser outra. Será que esse processo já começou sem que a maioria das pessoas tenha percebido? Porque o próximo detalhe dessa profecia não fala apenas sobre conflito. Ele fala sobre algo que muda completamente o rumo da história. Agora é onde a maioria para de interpretar e começa a ignorar. Porque até aqui, falar de guerras, alianças e conflitos parece algo comum. Sempre existiram guerras. Sempre existiram disputas de poder, mas Daniel aponta para algo que vai além disso. Ele mostra que, em determinado momento, esses conflitos deixam de ser apenas sobre território ou influência e passam a preparar o caminho para um tipo diferente de domínio, um domínio mais organizado, mais centralizado, mais estratégico. Não é apenas força militar. É controle. Controle de decisões, controle de direções, controle de quem pode agir e quem não pode. E esse é o ponto mais negligenciado dessa profecia. A guerra não é o fim, ela é o meio. Daniel revela que todo esse cenário de instabilidade, conflitos e alianças quebradas cria um ambiente perfeito para que surja uma necessidade global por ordem, por estabilidade, por alguém ou algo que consiga organizar o caos.
E quando esse tipo de cenário se estabelece, as pessoas não resistem ao controle, elas aceitam. Porque o medo gera aceitação, a instabilidade gera dependência e o caos abre espaço para soluções que em outro contexto jamais seriam aceitas. Agora pense com sinceridade. Quando o mundo entra em crise, o que as nações procuram? Segurança, direção, alguém que traga estabilidade. Daniel não descreve apenas o conflito, ele descreve o que vem depois dele. E é aqui que tudo começa a se encaixar de forma inquietante. Porque se esse ambiente já está sendo formado, então o próximo passo não é surpresa, é consequência. Mas existe um detalhe dentro dessa transição que quase ninguém percebe, e ele muda completamente a forma como essa profecia deve ser interpretada. Digite 1 para escrever o próximo tópico, ou digite as alterações que você deseja. 1:5. Existe um elemento dentro dessa profecia que passa despercebido até por quem estuda o texto há anos. Não é sobre quem está envolvido, nem sobre onde acontece. É sobre a velocidade. Daniel descreve uma sequência de eventos que no início parecem espaçados. Um reino surge, domina, cai. Outro se levanta. Existe tempo entre um acontecimento e outro. Existe um intervalo que permite adaptação. Mas conforme a visão avança, algo muda. Os eventos começam a se aproximar, as transições ficam mais rápidas, as mudanças deixam de ser graduais e passam a acontecer em sequência, quase sem intervalo. É como se o tempo entre um evento e outro estivesse sendo comprimido. E isso muda tudo. Porque esse padrão não aponta apenas para acontecimentos, aponta para um período específico da história. Um tempo em que as coisas deixam de evoluir lentamente e passam a acontecer de forma acelerada. Agora pensa no mundo em que você está vivendo. Informação em tempo real. Decisões globais sendo tomadas em questão de horas. Conflitos que começam de forma local e em poucos dias envolvem múltiplas nações. Acordos que são feitos e desfeitos com uma rapidez que nunca existiu antes. Nunca na história da humanidade tivemos esse nível de aceleração. E Daniel descreveu exatamente isso. Não com palavras modernas, mas com um padrão claro. Um encurtamento do tempo entre eventos, uma intensificação dos acontecimentos. Isso não é apenas um detalhe técnico da profecia. Isso é um sinal. Porque quando a velocidade aumenta, significa que algo está se aproximando. E quando você entende isso, surge uma percepção inevitável. Talvez não estejamos esperando algo começar. Talvez já estejamos dentro desse processo. Mas se isso for verdade, então existe uma próxima etapa. E ela não envolve apenas guerras ou alianças. Ela envolve algo muito maior. Digite 1 para escrever o próximo tópico ou digite as alterações que você deseja. 1:6. Se a velocidade dos acontecimentos está aumentando, então não estamos mais no início do processo. Estamos em uma fase de transição. E é exatamente aqui que a profecia deixa de ser apenas descritiva e se torna reveladora. Daniel mostra que depois desse período de intensificação, surge um movimento diferente. Não é mais apenas disputa entre nações. Não é mais apenas tensão entre blocos de poder. É uma reorganização. As forças começam a se alinhar. O que antes era fragmentado começa a se aproximar. O que antes competia passa a cooperar por necessidade. E isso não acontece por escolha ideológica. Acontece por pressão. Pressão de crises, pressão de instabilidade, pressão de um cenário que exige soluções rápidas e abrangentes. Agora observa isso com atenção. Quando o mundo entra em um nível alto de tensão, decisões que antes levariam anos passam a ser tomadas em dias. Barreiras que pareciam inquebráveis começam a cair. Diferenças históricas são temporariamente deixadas de lado em nome de algo maior. Não é unidade por convicção, é unidade por sobrevivência.
E Daniel aponta exatamente para esse tipo de cenário. Um momento em que múltiplas forças, mesmo com interesses diferentes, passam a se alinhar dentro de uma mesma direção. Mas esse alinhamento não é estável. Ele é estratégico. E por trás dele existe algo sendo preparado. Porque quando estruturas começam a se unificar, surge a necessidade de coordenação, de liderança, de alguém ou algo que consiga manter esse sistema funcionando. E é nesse ponto que a profecia se torna ainda mais específica. Ela não fala apenas de sistemas, ela aponta para uma figura. Mas antes de entender quem ou o que representa essa figura, você precisa perceber um último detalhe que quase ninguém conecta. Porque sem esse detalhe, tudo parece apenas teoria. Com ele, tudo começa a fazer sentido. Digite 1 para escrever o próximo tópico ou digite as alterações que você deseja. 7. Existe um momento na visão de Daniel em que o foco deixa de ser totalmente os reinos e passa a se concentrar em uma figura específica. E isso não acontece por acaso. Até aqui, tudo parecia sobre sistemas, governos, alianças, guerras. Mas, de repente, o texto direciona a atenção para alguém que surge no meio desse cenário já instável. Não é alguém que aparece no início. É alguém que surge quando tudo já está preparado. E esse detalhe é fundamental. Essa figura não constrói o cenário do zero. Ela entra em um ambiente que já foi moldado por conflitos, crises e alianças frágeis. Um ambiente onde as pessoas já estão cansadas de instabilidade e prontas para aceitar direção. Agora, presta atenção no comportamento descrito. Essa figura não chega impondo força no começo. Ela se estabelece com habilidade, com estratégia, com inteligência política. Consegue transitar entre diferentes interesses, criar acordos, influenciar decisões. Não é apenas poder bruto, é influência. E é exatamente isso que torna tudo ainda mais perigoso. Porque quando o controle vem apenas pela força, existe resistência. Mas quando ele vem por meio de soluções, de respostas rápidas, de uma aparente organização do caos, ele é aceito. Daniel descreve alguém que entende o sistema, que sabe como operar dentro dele, que consegue unir o que estava dividido, ao menos por um tempo. Mas existe um ponto de ruptura. Em determinado momento, essa figura deixa de agir de forma sutil e revela sua verdadeira natureza. E quando isso acontece, o cenário muda completamente. O que parecia estabilidade começa a mostrar sinais de controle absoluto. O que parecia solução começa a revelar consequências. E é aqui que a profecia atinge um nível que não pode mais ser ignorado. Porque não estamos mais falando apenas de eventos externos, estamos falando de um momento que exige posicionamento. E a pergunta agora não é apenas sobre o que vai acontecer. A pergunta é sobre como você vai reagir quando esse momento chegar. Digite 1 para escrever o próximo tópico, ou digite as alterações que você deseja. 8. Quando essa figura se revela, tudo aquilo que parecia organização começa a mostrar o seu verdadeiro propósito. O controle deixa de ser discreto e passa a ser evidente. As decisões deixam de ser apenas estratégicas e passam a ser impostas. O que antes era apresentado como solução começa a exigir submissão. E é exatamente nesse ponto que a profecia alcança o seu ápice. Porque Daniel não viu apenas o surgimento dessa figura. Ele viu o impacto direto disso sobre as pessoas, sobre aqueles que aceitariam e sobre aqueles que resistiriam. Existe uma divisão. De um lado, os que se adaptam ao sistema, que seguem o fluxo, que aceitam as condições em nome de segurança, estabilidade ou sobrevivência. Do outro, aqueles que permanecem firmes, mesmo quando isso significa confronto, pressão e até perda. E isso não é apresentado como algo confortável. É um cenário de decisão.
Agora pensa com sinceridade. Se o mundo chegar a um ponto onde existirão apenas dois caminhos claros, adaptação ou resistência, qual deles você escolheria? Porque essa não é uma pergunta teórica, é uma pergunta espiritual. Daniel não recebeu essa visão para que as pessoas apenas entendessem o futuro. Ele recebeu para que estivessem preparadas para esse momento. E é aqui que tudo muda de direção. Porque até agora falamos sobre o que está acontecendo no mundo. Mas a parte mais importante dessa profecia não está no mundo, está dentro de cada pessoa. Daniel não termina essa visão em desespero. Ele não encerra com medo, nem com a sensação de que tudo está fora de controle. Pelo contrário, no meio de todo esse cenário de guerras, alianças quebradas, sistemas se levantando e figuras assumindo poder, existe uma certeza que sustenta tudo. Deus continua no controle. Isso muda completamente a forma como você enxerga essa profecia. Porque o objetivo nunca foi gerar pânico, nunca foi deixar as pessoas paralisadas diante do futuro. O propósito sempre foi preparar um povo consciente, firme e espiritualmente alinhado. Daniel viu o caos, mas também viu o desfecho. Ele viu que acima de qualquer sistema humano, existe um reino que não pode ser abalado, um reino que não depende de alianças políticas, nem de estruturas criadas por homens. Isso traz uma responsabilidade, porque entender a profecia não é o suficiente. Saber o que pode acontecer não transforma ninguém. O que transforma é como você se posiciona diante disso. Você pode assistir tudo como espectador, tentando interpretar sinais, analisando cenários, buscando respostas externas. Ou você pode entender que essa mensagem sempre foi pessoal, que a preparação que Deus espera não é geopolítica, é espiritual. E isso levanta uma pergunta que não dá mais para evitar. Se tudo isso estiver se cumprindo diante dos seus olhos, você está pronto para permanecer firme? Porque existe ainda um último ponto dessa profecia que poucos consideram. E ele define não apenas o fim dessa história, mas o destino de quem escolhe permanecer. Daniel não viu apenas o avanço dos reinos humanos. Ele viu o momento em que tudo isso seria interrompido. No meio de toda essa construção de poder, de controle, de sistemas que parecem invencíveis, existe uma intervenção que não vem da terra, vem de Deus. E isso muda tudo, porque o fim dessa sequência não acontece por queda natural de impérios, nem por revoluções humanas. A profecia aponta para um momento em que o domínio construído pelos homens simplesmente não se sustenta diante da autoridade divina. Daniel descreve um reino que não é levantado por mãos humanas. Um reino que não depende de alianças, nem de estratégias políticas, nem de força militar. Um reino eterno. E esse é o ponto que muitos ignoram. Toda a tensão, todos os conflitos, toda a construção de poder ao longo da história caminham para esse confronto final. Não entre nações, mas entre o que é humano e o que é eterno. Agora entende isso com profundidade. A profecia nunca foi apenas sobre identificar sinais ou prever acontecimentos. Ela sempre foi sobre destino. Sobre onde cada pessoa estará quando tudo isso acontecer. Porque no fim, não será sobre quem tinha mais informação. Será sobre quem permaneceu firme. E isso traz a pergunta mais importante de todas. Se esse momento chegar, você estará alinhado com o reino que não pode ser abalado? Se essa mensagem falou com você, é porque existe algo que precisa ser ajustado agora, não depois. E o próximo passo não é entender mais, é decidir. Existe uma parte dessa profecia que muitos leem, mas poucos compreendem de verdade. Daniel fala sobre um tempo determinado, um período específico onde tudo aquilo que foi visto se intensifica e chega ao seu cumprimento. Não é um tempo aleatório, não é um acaso, é um tempo estabelecido, e isso revela algo profundo.
Nada está fora do controle de Deus. Mesmo quando o mundo parece desorganizado, mesmo quando decisões humanas parecem dominar tudo, existe um limite. Existe um ponto onde aquilo que foi permitido chega ao fim. E isso traz duas verdades ao mesmo tempo. A primeira é que o que foi profetizado vai acontecer. A segunda é que existe um tempo para isso. Agora pensa com atenção. Se existe um tempo determinado, então existe também uma preparação que precisa acontecer antes desse tempo se completar. E essa preparação não é coletiva, é individual. Daniel não recebeu essas revelações para informar multidões apenas. Ele recebeu porque ele estava alinhado, sensível, disposto a entender o que Deus estava mostrando. E é exatamente isso que separa quem apenas ouve de quem está pronto. Porque muitos terão acesso à informação, mas poucos estarão espiritualmente preparados. E aqui está o ponto que fecha tudo o que foi dito até agora. O mundo pode caminhar para conflitos, para reorganizações, para sistemas cada vez mais estruturados, mas nada disso define o seu destino final. O que define é a sua posição diante de Deus. Não é sobre prever datas, é sobre viver preparado, porque quando o tempo determinado chegar, não haverá espaço para indecisão. E talvez o maior erro não seja ignorar os sinais. Talvez seja achar que ainda existe tempo de sobra. Agora a decisão está diante de você. Você vai apenas observar, ou vai se posicionar. Se esse conteúdo fez sentido para você, acompanhe os próximos vídeos. Existe ainda muito mais dentro dessas profecias que precisa ser revelado com clareza, profundidade e responsabilidade.